Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Forense. Aqui quem está falando com você é o Antônio. E hoje nós vamos falar sobre o caput do artigo 1º da Constituição Federal. E ele diz assim: artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Muito bem, aí segue todos os incisos desse artigo, mas nós vamos falar sobre o caput, ou seja, sobre essa parte que a gente acabou de fazer a leitura. Pois bem, essa parte tem algumas informações escondidas, implícitas ali. E a primeira informação que está ali é o nome do nosso país, é a República Federativa do Brasil. Só que não foi a história toda do nosso país com esse nome. Lá na primeira Constituição, o Brasil se chamava Império do Brasil. Nas constituições seguintes, também recebeu o nome de Estados Unidos do Brasil. E desde 1967, pela Constituição dos Milicos, foi que foi introduzida este nome de República Federativa do Brasil. Pois bem, nesse próprio nome tem mais algumas informações que estão escondidas ali. Ou seja, está escondido ali o tipo de governo, um governo republicano, ou seja, uma república. Ou seja, isso tem o significado de o povo tem o poder. Outra informaçãozinha que está escondida ali é a forma de Estado. O Brasil é uma federação. Mas tem mais uma informaçãozinha ali, que é a seguinte: o nosso país é governado por um presidente, é ele o chefe do poder executivo. E esse presidente, ele tem que ser democraticamente eleito. Lembre-se, República Federativa do Brasil. É uma república. Portanto, já se supõe que também seja uma democracia. Embora nem todas as repúblicas são uma democracia, mas no nosso caso, sim, nós somos uma democracia que elegemos o nosso presidente periodicamente. Ou seja, o presidente tem um certo tempo para permanecer no comando do poder executivo e de tantos em tantos tempos ele é substituído através de uma votação que toda a população participa. Então essa é a primeira informação que nós temos no caput. Vamos à segunda informação então. Segunda informação, ela trata do pedacinho formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Isso significa que no país está proibido o ato de secessão, ou seja, o ato de separação. Nenhum bairro, por mais distante que seja o município, por mais pobre que seja o município, ou um estado, ou uma cidade grande, ou uma região do país, nada, nem um torrãozinho de terra tem a liberdade de se separar do nosso país para formar um outro país independente ou para se unir a um outro país. Isso é secessão. A terceira informação que nós temos é: constitui-se em Estado democrático. Isso eu já falei quando eu falei da primeira parte da República Federativa do Brasil, que nós, pelo próprio nome, já suponhamos que seja um Estado democrático. E nessa parte da Caput está declarando um Estado democrático, ou seja, tem a participação direta do povo na vida política do país. E a quarta e a última informação é um pedacinho que diz o seguinte: constitui-se em Estado democrático
Porém, o pedacinho que nos interessa é o de direito. Isso significa que nós elegemos os nossos representantes através do voto direto. Esses representantes, eles vão ocupar o cargo no legislativo e no executivo. O pessoal que vai para o legislativo, eles têm como a função elaborar leis. Muito bem, até aí você já sabe. Mas o que esse pedacinho aqui quer dizer é que as leis que esse pessoal do executivo, do legislativo, melhor dizendo, também o executivo formula leis, mas depois a gente vê isso. Do legislativo eles formulam leis, e essas leis valem tanto para nós mortais aqui da Terra, como para eles próprios. Porém, na maioria dos casos não é isso que a gente assiste. Então essas são as 4 informaçõezinhas que estão escondidas ali no caput do artigo 1º. Pois muito bem, então eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Por enquanto, muito obrigado e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o seu joinha se você gostou do vídeo, ok? Tchau!